Abra no Evangelho de Marcos. Você vai pegar a sua Bíblia no Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo de número 1. Quem achar, glorifica o Senhor. Marcos 1. Pega a sua Bíblia, de preferência impressa. Se você não veio com ela impressa, pega a manual mesmo. Mas não deixe de abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Marcos 1, todos encontraram? Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 1, verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Verso 20. E logo os chamou, e deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Verso 20. E logo os chamou, e deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos a tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua palavra. Eis, Senhor, a responsabilidade de ministrar a tua palavra à tua igreja. Senhor, eu peço ao Senhor a tua misericórdia. Eu peço, Senhor, ao Senhor a tua presença. Fala com cada um de nós. Não despeça ninguém da mesma forma que entrou. Que saiamos daqui alimentados pela tua palavra, cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero nessa noite trabalhar a nossa quarta mensagem de uma série de mensagens com o tema Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Nós já falamos da vida, foi de Paulo, falamos sobre a vida do cego Bartimeu. Hoje nós falamos rapidamente, não foi uma biografia, mas falamos da vida de alguns discípulos e da vida de João Batista. Falamos de João Batista, Filipe e Bartolomeu. E nessa noite eu quero falar dos discípulos em si, de alguns discípulos que têm um encontro com Cristo e recebem um convite. Eu sempre digo aqui à frente que quando nós encontramos com Cristo, é impossível que a nossa vida permaneça da mesma forma. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus faz um convite, ele é um cavaleiro. Eu estou batendo a porta do teu coração. Eu desejo entrar na tua vida, mas nós sabemos que quando Jesus entra, ele transforma. Quem gosta de receber visita em casa? Não precisa levantar a mão, porque senão você vai entregar. Quem gosta? Gosta de receber visita? Quem não gosta, agora principalmente, não levante a sua mão. Talvez você não gosta de receber visita em casa, e muito menos quando a casa está bagunçada. Já recebeu visita com casa bagunçada? É terrível, porque a pessoa chega, você está naquele desespero, louça está suja, coberta talvez jogada, talvez alguma coisa ali, a pessoa joga para debaixo do sofá, joga para debaixo do tapete. Por quê? Porque ela não quer que a pessoa veja. Já passou pela situação de alguém chegar e falar assim: ó, não repara na bagunça? Já falou isso? Você chega na casa de alguém, ou alguém chega na sua casa e você fala assim: ó, não repara na bagunça não. O que você faz? Repara, não fala. Está sujo, deixa quieta, melhor assim. Mas o que acontece? Jesus nos faz um convite. Ele fala assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Quando Jesus entra na nossa vida, é impossível que a vida permaneça do mesmo jeito. É por isso que muitas pessoas não querem aceitar que Jesus entre, porque quando Ele entra, Ele transforma. Nós conhecemos, por exemplo, fazemos trabalhos. Muitas vezes você vai fazer um trabalho na rua e você oferece um lar para a pessoa, você oferece uma condição da pessoa voltar para casa, você oferece uma condição de transformação na vida da pessoa, mas ela diz: eu não quero, porque para eu aceitar eu tenho que voltar, eu tenho que limpar, eu tenho que parar com algumas coisas que eu estou fazendo. Então deixa do jeito que está, eu não quero mudar a minha vida. Nessa noite eu quero falar a quarta mensagem da série Encontros com Jesus, e nós vamos falar sobre a vida de alguns discípulos. Nós sabemos que Jesus viveu entre nós, amém? Quantos anos Jesus viveu entre nós? 33. E nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. O povo judeu, a maioridade era com 30 anos, então Jesus espera até os 30 anos para então ele começar o seu ministério. E assim que ele começa o seu ministério, ele prepara um time, ele prepara um grupo de 12 pessoas para que ele pudesse ensinar, preparar, capacitar, que pudessem aprender coisas de Jesus, serem mais parecidas com Ele, para que quando Jesus voltasse para o céu, quando Jesus morresse, fosse crucificado e fosse glorificado, voltasse para o céu, aí então os discípulos ficariam em seu lugar, os discípulos continuariam aquilo que Jesus começou. Por isso também nós vamos trabalhar um curso chamado Escola de Discípulos, formando pessoas mais parecidas com Cristo. Por que você é chamado cristão? Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos pequenos Cristos, porque nós parecemos com Cristo, porque nós somos testemunhas de Cristo, porque nós andamos, falamos, obedecemos, vivemos aquilo que Ele espera que nós vivamos. Por isso somos chamados de cristãos, porque cremos em Jesus Cristo, obedecemos a sua palavra e vivemos como Ele. Jesus sabia que o seu tempo na terra seria curto. Jesus sabia que o seu tempo ministerial seria curto. Ele inicia aos 30, termina aos 33, e em apenas 3 anos ele tem a importante missão de preparar homens e também mulheres para anunciar a sua palavra, para continuarem aquilo que Ele começou. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Deus tem uma obra a realizar na nossa vida. Você crê nisso? Deus tem uma obra a realizar na minha vida e na sua vida, e a palavra de Deus diz que aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite é: o encontro com Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus muda a nossa vida. Nós temos aqui falado de encontros. Meus irmãos, eu fiquei extremamente feliz como pastor da igreja. Você tem a responsabilidade de dar uma palavra, de colocar uma palavra, 2026, tempo de semear. E não pode ser por acaso, não pode ser algo instagramável. Hoje tudo é instagramável, né? Você vai jantar num restaurante, o restaurante é instagramável. Você vai numa determinada loja, a loja é instagramável. É um ambiente preparado para algo, para se tirar fotos, para se socializar. Então o Evangelho colocou algumas coisas que como se você tivesse que fazer. Mas o pastor tem uma responsabilidade, não pode andar por aquilo, as demandas que muitas vezes nos pedem. Mas eu orei a Deus pedindo que Deus nos desse uma palavra, e Deus nos deu uma palavra para o nosso retiro. Peniel, face a face com Deus. Nós fizemos uma semana de oração, de jejum, 24 horas de oração, e eu glorifico ao Senhor,
porque nós fomos para um retiro espiritual com expectativa, mas Deus nos surpreendeu em tudo, amém? Não estou falando aqui, eu sei que eu sou suspeito em falar, mas Deus nos surpreendeu em tudo. Que tempo maravilhoso nós tivemos, que tempo de comunhão, que tempo de fartura e que tempo de presença de Deus, face a face com Deus. Ouvimos, aprendemos sobre a vida de um homem chamado Jacó, que teve um encontro com o Senhor e a sua vida foi transformada. Quando nós temos um encontro com Cristo, naturalmente a nossa vida deve ser transformada. Jesus tinha um chamado específico para 12 homens, então ele chama 12 homens para serem seus discípulos, seus representantes. E olha comigo por favor o que diz no verso de número 17, que diz assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz um convite: olha, me sigam, venham atrás de mim, vão por onde eu for, andem por onde eu andar, e eu farei de vocês não apenas pescadores de peixes, porque esses homens, Pedro por exemplo, era um pescador de peixe. Quem é que gosta de pescar? Pedro era um pescador de peixe, mas ele usa uma palavra, dizendo: eu farei de você algo melhor. Ao invés de você pescar peixes, eu vou ensinar você a pescar vidas. Eu vou ensinar você a tirar pessoas do lamaçal do erro, do pecado, do inferno, e resgatar essa pessoa, para que ela tenha um encontro com Jesus Cristo, para que ela tenha a sua vida salva, para que nós possamos encher o céu. Amém? Jesus tinha um chamado específico para a vida desses homens, e Jesus diz a eles: vinde após mim, e eu farei de vocês pescador de homens. Jesus tem dons específicos para pessoas aqui. Jesus tem chamados específicos para pessoas aqui. Jesus coloca-nos em um lugar específico que não é à toa. Muitas vezes Deus te fecha uma porta de emprego, você não sabe por quê. Deus te abre uma porta de emprego, você não sabe por quê. Deus te coloca numa família, Deus te coloca numa comunidade, Deus te coloca numa faculdade, Deus te coloca numa sala, Deus traz uma pessoa para perto de você. Gente, tem gente aqui de todo canto, amém? Tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, tem gente que mora em outra cidade. Tem gente que veio para a igreja por causa de um amigo, por causa de um familiar, por causa de um culto específico. Tem gente que está passando na frente e de repente encontrou, parou, ficou. E Deus nos trouxe aqui por um propósito, e Deus nos leva a o servir e a fazer a sua obra. Nós não entendemos como, nós não entendemos o porquê, mas tudo tem um propósito do Senhor. Deus tem um chamado específico, por favor preste atenção. Eu tenho uma crítica para a igreja cristã, evangélica, protestante brasileira, porque a igreja evangélica protestante brasileira tem necessidade, tem uma fome, isso é muito bom, ela tem uma fome por formar pessoas. A igreja católica apostólica romana não tem essa mesma fome. A fome por formar pessoas, a fome por mudar pessoas, a fome por querer mais gente, a fome por querer igreja cheia. Que é uma coisa que o pastor ama, é ver a igreja cheia. Tem uma coisa que entristece o pastor, é você chegar na igreja e não tem ninguém. Você fala: cadê o João? Cadê a Maria? O que está acontecendo com esse povo? Semana passada estava aqui chorando, fogo desceu, e hoje não está aqui. O que está acontecendo? Pastor ama a igreja cheia, pastor ama ver pessoas, pastor ama estar no meio de pessoas. Mas a igreja evangélica protestante brasileira tem um defeito, uma crítica minha. A pessoa chega na igreja, se converte, começa a fazer qualquer coisa, e por causa das necessidades da igreja, por causa do desejo que a igreja cresça, por causa do desejo que o evangelho avance, muitos pastores começam a dar o microfone para pessoas que não são chamadas para pegar no microfone. Muitas pessoas começam a receber responsabilidades que Deus não lhes confiou tal responsabilidade. Muitas pessoas começam a fazer algo que Deus não chamou aquela pessoa para fazer. Cada um de nós aqui, eu e você, recebemos um dom de Deus. Você recebeu um dom de Deus, amém? Você pode dizer: pastor, eu não sei qual é, mas eu quero dizer, cada um de nós, todos,
recebemos dons de Deus. E somos instrumentos para a glória do nome de Deus. Mas há uma crítica: o microfone não deve ser dado àquele que não é chamado para isso. A palavra do Senhor diz assim: olha, não impõe as suas mãos a ninguém precipitadamente. Pastores sendo ordenados, mas nunca foram chamados para ser pastores. Líderes sendo levantados, mas nunca foram chamados para serem líderes. E o que acontece? Essa pessoa é dado a ela autoridade. A palavra diz assim: olha, não unja o neófito é o novo convertido. E depois que você derramou autoridade sobre essa pessoa, depois que você lhe confiou alguma coisa, você não tira mais. Isso é um grande problema. Por isso que nós vemos tantas pessoas feridas aí fora. Por isso que nós vemos tantas pessoas que não querem ir para a igreja. Essa igreja não é perfeita, amém? Porque ela é feita por homens, eu e você estamos aqui. Mas nós temos que ter consciência disso. Deus tem um chamado para cada um de nós, e Deus chamou esses homens para ser discípulos, os 12 discípulos de Jesus. Eu quero dizer algo a você: o chamado não começa com habilidade, começa com decisão. Preste atenção nisso. O chamado não começa com as minhas habilidades, o chamado começa com uma decisão. Jesus diz assim: olha, vinde após mim. Então eles tinham que tomar uma decisão: eu preciso te seguir. Jesus fez uma promessa: eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não viu neles pessoas capacitadas, Jesus não viu neles pessoas qualificadas, Jesus viu neles um propósito, um chamado, algo talvez em seu coração. Jesus estava disposto a pegar pessoas disponíveis e dizer: eu estou disposto a fazer de você alguém para a glória do meu nome. Mas tenha consciência, o chamado não começa com as minhas habilidades, o chamado começa com a minha decisão de servir a Cristo. O chamado começa com a minha disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, segundo o dom que o Senhor me deu. Pastor, o senhor quer dizer que todo mundo é chamado para pregar a palavra? Nem sempre. Nem todos são responsáveis, nem todos têm um chamado para pegar no microfone. Mas você pode falar de Jesus para alguém no seu trabalho. Você pode falar de Jesus para alguém na sua faculdade. Você pode falar de Jesus para alguém no churrasco da família, amém? Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta a você: sua família é convertida? Churrasco de domingo, como que é? É uma ótima oportunidade de não ser aquele crente chato, mas é uma ótima oportunidade de falar de Jesus. Muitas vezes no churrasco de família acontece aquela briga, contenda, desavença, e talvez é uma ótima oportunidade de você tocar o coração de alguém com uma palavra, com uma oração, com uma instrução que abençoa a vida dessa pessoa. Eu quero dizer a você: no lugar onde Deus te colocou, você é chamado para ser um pescador de homens, amém? No lugar onde Deus te colocou. Eu glorifico a Deus pela minha filha, vou falar aqui com orgulho, glorifico a Deus pela vida dela. Nunca, preste atenção, a não ser em culto do amigo, nunca pedi que ela chamasse gente para vir para a igreja. Mas ela não tem vergonha de chamar. Então ela já trouxe muitas amiguinhas para a igreja. Com as amiguinhas, com os amiguinhos, vieram os pais. E os pais que talvez nunca tinham entrado numa igreja, nunca tinham ouvido falar de Jesus, e receberam uma palavra, receberam um toque. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus: não tenha vergonha, não tenha medo. No lugar onde Deus te colocou, você é chamado para ser um pescador de homens. O discipulado começa quando, repita assim comigo, o discipulado começa quando a desculpa termina. O discipulado começa quando a desculpa termina. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não sou bom para orar. Pastor, eu não sei. Você pode dizer assim: olha, eu sei de alguém que transformou a minha vida. Eu sei de alguém que mudou a minha história. Eu sei de alguém que mudou o meu casamento. Eu sei de alguém que tirou a tristeza que havia no meu coração. Eu sei de alguém que tirou a escuridão que havia dentro de mim. Eu sei de alguém que escreveu o meu nome no livro da vida. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história.
É isso que você precisa falar. Quem sabe no seu trabalho, dentro do carro, na faculdade. Queridos, tem gente que trabalha dentro de um caminhão. Você está lá no caminhão. O cara vive o dia inteiro com você, reclamando, murmurando, falando besteira, colocando vídeo para você assistir. Você vive, tem um ambiente de trabalho, eu sou comerciante, tem um ambiente de trabalho por aí, que você ouve o dia inteiro coisa que não presta. O dia inteiro gente murmurando, o dia inteiro gente reclamando, o dia inteiro. Que em nome de Jesus, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Que quando você chegar nesse ambiente, que esse ambiente seja transformado, mude o ambiente desse lugar, constranja as pessoas com Deus que habita na sua vida, amém? Que aonde você chegar você faça a diferença. Há um Deus chamado Espírito Santo, falei sobre isso nesta manhã, que habita dentro de você, amado. Desliga ali para mim, acho que está frio aí. Tá bom? Tá frio, desliga o ar para mim, por favor, do meio, amado. Então, por favor, volta aqui. Aonde Deus te colocou, você pode ser instrumento de Deus. Olha Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos faz um convite. Ele diz: ide, aqui é a grande comissão, e fazei discípulos. Ide, fazei pessoas mais parecidas com Cristo. Uma preocupação que nós devemos ter. O seu pai é parecido com Cristo? Sua mãe é parecida com Cristo? Seus filhos são parecidos com Cristo? O amigo, a amiga, o irmão, o colega de trabalho que você ama é parecido com Cristo? Então essa palavra diz: ide, fazei discípulos. E aqui diz de todas as nações. Estava almoçando hoje com o pastor Rail, após o culto. Como já falei, ele é da África, Moçambique, está voltando para lá, e ele falou para nós que ele fala 5 línguas, mas ele disse: pastor, eu falei lá da Torre de Babel, Gênesis 11, onde Deus confunde as línguas do homem. Ele falou: pastor, parece que a Torre de Babel foi lá, porque lá existem em um pedaço pequeno de espaço, existem por volta de 30 línguas, 30 etnias, 30 povos diferentes. A palavra diz: ide por todo o universo e anunciar o evangelho a toda a criatura. Como me alegra saber que uma comunidade tão pequena abençoa e alcança pessoas do outro lado do mundo, amém? Como me alegra e deve te alegrar saber que o seu dízimo, a sua oferta, leva a palavra do Senhor até o outro canto do mundo. Pessoas de outras nações são socorridas com alimento, são socorridas com a palavra de Deus, são socorridas com a presença de Deus. Pessoas, crianças que nascem na bruxaria, têm a oportunidade de serem libertas e conhecerem a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós começamos a ficar tristes porque o Rail vai embora. Pessoa maravilhosa, sua presença nos constrange, e ele está um pouquinho mexido também. Enquanto nós estávamos no carro, ele falou: eu preciso voltar, pastor, as crianças estão com saudade, eu preciso cuidar das crianças. Tem 500 crianças, queridos, 500 crianças. Para alimentar um dia custa a média de 8.000 meticais. A nossa conta média de 700 e poucos reais um dia. Para nós, graças a Deus, é pouco. 500 crianças, 700 e poucos reais. Mas lá dá a conta de em média 8.000 reais. Mais ou menos essa conta. Depende da conversão, depende do valor que está valendo o dinheiro. Ele falou: pastor, eu preciso voltar. As crianças estão me esperando. E aí mexeu comigo, 500 crianças esperando. E Deus nos deu o privilégio de ser instrumento de Deus, amém, meus irmãos? Se você não pode ir, você pode enviar.
Quem sabe um dia Deus nos dê a condição de ir, mas hoje nós podemos enviar. E aqui a palavra diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui o Senhor nos ensina um princípio, um mandamento da palavra. Nós temos 2 mandamentos: batismo e a ceia do Senhor. Então a palavra diz: olha, você vai anunciar o evangelho, e essa pessoa obedece o mandamento. Qual é o mandamento? O batismo. Pastor, o batismo salva? Não, mas o salvo se batiza. E nós batizamos em nome do Pai, batizamos em nome do Filho, batizamos em nome do Espírito Santo. E aqui Deus nos faz uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos faz uma promessa: continue me servindo, continue fazendo a obra, continue sendo meu discípulo, e eu estarei presente na sua vida até a consumação dos séculos. Amém? Segundo ponto, o chamado a segui-lo. O chamado a segui-lo. Olha o que diz o verso de número 18: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus fez o convite: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. O texto diz assim: então eles abandonaram as redes cheias de peixes, e imediatamente foram atrás de Cristo. Preste atenção em algo que eu vou te dizer a você: ou você larga as redes, ou as redes nunca largarão você. Ou você larga as redes, abandona algumas coisas, abre mão de algumas coisas para servir a Cristo. Estamos falando de prioridade. Qual é a sua prioridade? Pastor, sabe o que é? Eu não fui no culto domingo porque chegou visita em casa. Irmãos, eu sei, eu sou pastor, mas antes de eu ser pastor, todo mundo já sabe, domingo eu tenho um compromisso. Domingo eu estou adorando ao Senhor. Chegou em casa, glória a Deus, querido, vem cá, monta no carro, eu vou te levar num lugar. Pastor, sabe o que é? É que eu não consigo mais ir para a igreja, porque agora eu estou trabalhando muito. Irmãos, eu vou dizer a você, eu não tenho rabo preso com ninguém. Tem gente que fala assim: pastor, você ora pelo meu trabalho? Oro. Pastor, eu estou passando dificuldade, passando um perrengue financeiro, eu preciso de um aumento de salário, eu preciso de uma promoção, eu tenho o desejo de abrir uma empresa. A gente ora, os intercessores oram, mas chega um tempo que chega a bênção, e a pessoa começa a dizer: pastor, então é que eu não estou indo mais, não tenho tempo mais, pastor. A carga horária é grande, a demanda é grande, o trabalho, a empresa. E aí eu fico pensando: por que Deus dá? Então, sinceramente, eu já orei assim, já conversei, adverti, não mudou. Eu falei: Senhor, se for necessário, fecha a empresa. Fecha a empresa. Se for necessário, fecha as portas. Se for necessário. Mas não deixe que esse homem, que essa mulher se perca. Que a empresa, que o trabalho, que o namoro. Ai, pastor, eu preciso namorar, eu preciso casar. Aí casa, arruma um santo e o santo leva embora. Não da comunidade Esperança, mas do reino. A pessoa às vezes está aqui orando, servindo. Aí arruma alguém que deveria levá-lo para mais perto de Cristo, mas não, a pessoa leva embora. Então tome cuidado nas suas decisões. Eu tenho uma palavra que eu prego sobre alianças erradas, decisões destrutivas. Alianças erradas, decisões destrutivas. É uma aliança que você faz com a pessoa, você se compromete com algo com ela, e o que acontece? Destrói a sua vida, porque você se compromete com alguém que não tem o mesmo princípio que você, não tem a mesma visão que você, não tem o mesmo propósito que você, e isso destrói a tua vida. Então, ou você larga as redes, ou as redes nunca largarão você. O texto diz que os discípulos largaram as redes e seguiram a Cristo. Amém, meus irmãos? Repita assim comigo: o conforto é o maior inimigo do discipulado. O conforto é o maior inimigo. O pastor Rail veio de uma aldeia onde eles não têm água. Água é básico, meus irmãos. Sem água a gente não vive, não é verdade? E aqui ele recebeu algo que nós somos muito privilegiados. Temos água,
temos fartura de comida, temos ar-condicionado. Ele saiu daqui hoje falando: pastor, eu quase troquei de lugar, estava muito frio de manhã. Aí ele entrou no carro, estava calor, eu liguei o ar-condicionado. Ele falou: pastor, qual é o benefício? Tudo ele fala assim: qual é o benefício? Ele foi comer de garfo e faca, ele falou: qual é o benefício? Eu falei: ô Vaso, você ajuda a cortar a carne, é mais higiênico. Ele: ah, pastor, lá nós comemos com a mão, isso aqui não tem benefício. Aí eu liguei o ar-condicionado do carro, fechei os vidros, e ele falou assim: pastor, qual é o benefício? Eu falei: sabe o que é? Lá fora está calor, então você liga aqui. Hoje a maioria dos carros saem com o ar-condicionado. Ele falou: mas não prejudica a saúde? Sabe por quê, pastor? Aqui no Brasil tem muita coisa criada, mas que prejudica a saúde, que prejudica a vida espiritual. Eu quero dizer a você: o conforto é o maior inimigo do discipulado. Hoje em dia, como que é difícil, por exemplo, nós sentarmos na frente de casa, separar tudo, sentar, colocar duas cadeirinhas. Tem alguém aqui que faz isso ainda? Colocar duas cadeirinhas de cordinha, lembra? Sentar na frente de casa. Não é para cuidar da vida do João e da Maria, é para conversar com teu marido e com a tua esposa, é para ver os filhos brincar na frente de casa. Não se tem mais isso, porque nós estamos atarefados demais, a demanda é demais. Se você não tem algo para fazer, você cria, você arruma. Então cada dia mais você se compromete com coisas, e cada dia mais o tempo está corrido, e nós vemos algumas dificuldades. Por exemplo, na época de Jesus eles eram mais hospitaleiros. Como que é difícil hoje abrir uma casa para fazer um culto, um grupo de relacionamento. Porque a pessoa diz: pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não consigo me comprometer, eu não consigo vir para a igreja, eu não consigo servir, e aí nós vamos pensando o seguinte: o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Porque essa vida, a Bíblia diz que é 70 ou 80 anos, passou disso, queridos, é canseiro e enfado. Às vezes nós já estamos com 40, 50, já chegou colesterol, pressão alta, diabetes, triglicéridos e um monte de coisa. Dor na coluna, artrite, artrose, reumatismo. Eu vou parar por aqui. Amém? Falei algumas aí? Passou disso, é canseira e enfado. Mas nós gastamos a nossa vida nos preocupando com estas coisas. Há um pastor, há anos atrás eu ouvi uma frase, ele diz assim: olha, Deus nos deu as pessoas para amar e as coisas para usar, mas nós usamos as pessoas por amor às coisas. Você pegou? Deus nos deu pessoas para amar e coisas para usar, mas nós usamos as pessoas por amor as coisas, e vamos seguindo, porque nós estamos correndo demais, e é bonito falar, estou cheio de coisa para fazer, estou atarefado, não tenho tempo. Mas eu queria dizer a você, o segundo ponto é o chamado para segui-lo. Seguir a Jesus custa tudo, mas não segui-lo custa a sua eternidade. Seguir a Jesus custa tudo, mas não segui-lo custa a sua eternidade. Eu quero chamar o louvor, por favor. Me chama a atenção esse texto, aonde a Bíblia diz que quando Jesus os chama, o texto diz que então eles largam as suas redes e o seguem. Essa semana eu tive reunião da nossa junta local, é a direção da igreja, e eu disse algo para eles. Eu disse: olha, nós que somos líderes da igreja, não podemos ser chupins. Sabe o que é o chupim? O chupim, ele gruda e ele quer sugar algo. Eu não estou falando aqui, eu sou o pastor da igreja, mas eu preciso te ensinar esse princípio. Você precisa nos cobrar sempre esse princípio. Nós não somos chupins. Ninguém está aqui para mamar na igreja, ninguém está aqui para sugar a igreja. Nós estamos aqui para semear, amém? Nós estamos aqui para servir. Jesus diz assim: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos.
Essa palavra não fala de alguém que está com as redes vazias, então fala: eu não peguei nada, minha vida está miserável, já que eu não tenho outra opção, já que eu não tenho nada mesmo, então eu vou atrás de Jesus. Preste atenção. O mais interessante é que em mais passagens o texto diz que quando os discípulos pegam e enchem a rede de peixes, eles abandonam tudo, abandonam os barcos, abandonam as redes e seguem a Cristo. Jesus nos convida a tê-lo como prioridade em nosso coração, a tê-lo como prioridade na nossa vida. Não se esqueça, seguir a Jesus custa tudo, mas não segui-lo custa a eternidade. Milagre maior do que andar sobre as águas é largar as suas redes e segui-lo. Nós vemos homens de Deus que andaram sobre as águas, nós vemos homens de Deus que fizeram milagres, sinais e prodígios, mas o mais difícil talvez seja a renúncia, de dizer: Senhor, eu estou disponível, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Você está disponível para Jesus? Naquilo que Deus te plantou, no lugar aonde Ele te colocou, no chamado que Ele depositou sobre a sua vida, será que nós estamos disponíveis para Ele? Para dizê-lo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Jesus quer usar a sua vida. Eu te pergunto, é possível? Você está disponível? Eu quero convidar você que pode a ficar de pé. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração cantada. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero te fazer uma pergunta. Aí mesmo no lugar onde você está, Jesus nos pergunta nessa noite: você está disponível? Será que nós estamos disponíveis? Segundo aquilo que Deus depositou em nós, no lugar aonde Ele nos colocou, ou para onde Ele quer nos levar. Porque muitas vezes nós achamos que aqui está bom, aqui é o suficiente. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Senhor tinha algo para a minha vida que eu não imaginava. Tinha um chamado que eu não imaginava. Mas um dia eu escolhi dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou disponível. Não tem a ver com qualidades, porque Jesus não pegou os discípulos preparados. Ele pegou pescadores de peixes e diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas debilidades, Jesus é poderoso para transformar a sua vida e fazer de você um pescador de homens para a glória do nome dEle. Então, se você está disponível nessa noite, eu convido você, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você aí onde você está. Eu quero convidar você a orar, dizendo assim: Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu estou disponível. Senhor Jesus, eis-me aqui. Usa minha vida segundo a tua vontade, segundo os dons que o Senhor me deu, no lugar que o Senhor me colocou, seja no lugar que o Senhor quer me levar. Repita assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, sonda-me, usa-me, cumpra em mim a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui disponíveis, seja feita a tua vontade. Como pastor, eu tenho a responsabilidade, e graças a Deus eu tenho uma personalidade, sou bastante observador. Então tem pessoas que chegaram na igreja com talentos, qualidades, características que Deus ama, que Deus precisa usar. Mas a pessoa chegou ferida, machucada. Talvez o pai e a mãe nunca valorizaram as qualidades, nunca incentivaram, nunca abençoaram, nunca honraram. E quantas vezes eu disse assim: ó, Deus vai usar a sua vida para isso, Deus vai te levantar para isso, Deus vai fazer isso atrás de você. Pastor, eu não, pastor, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não sou capaz. Mas eu quero dizer a você: não tem a ver com você, não tem a ver com você, é para a glória do nome do Senhor. Irmãos, hoje eu falo no microfone por 1 hora, se desejar, se precisar 2, se precisar 5, se precisar 10. Mas se alguém falasse algo perto de mim, eu ficava vermelho. Sabe aquela pessoa que fica vermelha? Eu não conseguia chegar perto de um grupo. Tem um grupo aqui, esquece. Mas eu precisei mudar, eu precisei entender: é isso que o Senhor quer? Eis-me aqui. Que bom que nessa noite você disse: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Se é no seu trabalho, eu estarei orando que Deus use a sua vida lá. Se é na sua família, que Deus use a sua vida lá. Se é num lugar onde Deus vai te levar, que Deus te leve e que o Senhor use a sua vida lá. Se é nessa comunidade, que nós possamos ser pessoas que possam alavancar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Procure um líder, procure um responsável por um ministério. Quem sabe me procure,
mas seja disponível para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero despedir você diante dessa chuva abençoada em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque o Senhor não procura pessoas qualificadas. Isso não significa que nós não temos méritos nenhum. Isso não significa que nós não prestamos para nada, mas significa que não depende das nossas qualidades. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos prepara, é o Senhor quem nos usa segundo as tuas misericórdias. Pai, nos leva em paz e segurança para nossa casa. Nos dê uma noite de sono restauradora na tua presença. Uma semana abençoada, guardada pelo Senhor. Prospera, Senhor, a obra das mãos dos teus filhos. Que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que o teu Espírito Santo seja conosco em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.